Olá, licitantes e licitadores! Aqui, Luiz Zanotto, em mais um devaneio licitatório. Já chega curtindo o vídeo, conferindo sua inscrição no canal. Vamos seguir transformando as compras públicas do país. Você já parou para pensar que um contrato administrativo é como se fosse uma ponte que liga a administração ao contratado, sustentado por vários pilares de confiança e de previsibilidade? Ocorre que durante o contrato pode ser que venham a ocorrer situações em que os pilares são quebrados no meio da noite. Nesses casos, a ponte continua de pé, mas não se sabe até quando. E é exatamente por isso que um dos pilares da segurança jurídica dos contratos administrativos é o reequilíbrio econômico-financeiro. A linha B do inciso 2 do artigo 124 da Lei 14.133 de 2021 determina que, sempre que fatos imprevisíveis, ou até mesmo previsíveis, mas de consequências incalculáveis, quando esses fatos alterarem o equilíbrio entre o que foi contratado e o que será entregue, a administração deve recompor essa equação respeitada a matriz de risco do contrato. Parênteses. Por isso que é importante nos contratos existir a matriz de risco, que é o que vai dizer o que é risco do contratante e do contratado, caso ocorra uma dessas situações. Fecha parênteses. Então, a administração deve recompor a equação econômico-financeira do contrato, respeitando a matriz de risco e, claro, avaliando a inviabilidade da execução do contrato como originalmente pactuado. E é justamente nessa análise da inviabilidade é que residem as principais discussões quanto ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Até que ponto o desequilíbrio é um mero risco do negócio a ser suportado pelo contratado ou, de fato, é algo que surpreendeu o fornecedor e com uma condição diferente daquilo que ele tinha originalmente pensado quando participou da licitação. Por isso que cabe ao fornecedor instruir muito bem o pedido de reequilíbrio financeiro do contrato, porque ele precisa apresentar com precisão como ele formou o seu preço e como um fato superveniente, uma alteração de um custo, de um insumo, de um valor de origem, impactou na sua condição de proposta, que torna hoje o contrato injusto. E por isso tem que ser reequilibrado. Bom, existe uma outra hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato que independe dessa análise de inviabilidade, que é justamente na criação, alteração ou extinção de tributos e encargos legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. É o que a doutrina chama de fato do príncipe, ou seja, um ato praticado pelo poder público que altera os preços, e isso está previsto como fonte de desequilíbrio contratual ou necessidade de reequilíbrio no artigo 134 da nossa lei de licitações. Nessa hipótese, independe da inviabilidade de execução, ou seja, basta que o tributo tenha qualquer repercussão no preço contratado, incidindo ou deixando de incidir, que o preço do contrato precisa ser revisto, pouco importa se vai causar a inviabilidade do objeto ou não. E neste ponto chegamos na reforma tributária, onde esse dispositivo deixa de ser um artigo meramente teórico e passa a ser uma necessidade prática. Olha só, a Lei Complementar número 214 de 2025, nos artigos 373 a 377, criou um verdadeiro manual de como os contratos deverão ser ajustados diante da mudança da carga tributária provocada pelo IBS e pela CBS, os novos tributos que irão substituir PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Essa lei complementar é muito clara. Contratos antigos e novos, inclusive concessões e PPPs, precisarão ser revistos sempre que houver um impacto comprovado no preço. E se a carga tributária cair, atenção agente público, o reequilíbrio será feito de ofício pela administração, em favor da administração, sob pena de responsabilidade dos agentes públicos que não tomarem providências.
Então, a lei também prevê que, uma vez realizado o pedido de reequilíbrio pelo fornecedor, a administração tem o prazo de 90 dias, prorrogável uma única vez, e esse ajuste pode acontecer por revisão de valores, compensações, reajustes tarifários ou renegociação de prazos, claro, o que é mais comum a contratos de concessão e PPPs do que nos contratos administrativos para execução de um objeto, né, fornecimento de bens e prestação de serviços. Mas antes que o impacto chegue com força total, o primeiro capítulo dessa história começa já em 2026. É o chamado período de coexistência assistida, uma fase de testes em que as empresas deverão calcular o IBS e a CBS, destacando nas notas fiscais, com alíquotas simbólicas de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS. Esses valores não serão cobrados, mas terão de constar justamente nas notas fiscais para demonstrar que a empresa saberá calcular e pagar esses tributos a partir do ano seguinte, 2027. Obviamente, é apenas um ensaio para uma mudança que vai exigir ajustes contábeis, tecnológicos e administrativos em larga escala. Embora seja uma obrigação acessória que pareça inofensivo, esse teste já acende o sinal de alerta, porque todo o processo de adaptação tem um custo, e custo impacta no preço do contrato. Logo, ainda que o tributo em si não seja cobrado, ou o tributo em si, por ser uma alíquota muito baixa, não seja passível de causar um reequilíbrio contratual, pelo menos não em 2026, os custos administrativos começarão a ser apurados para também serem considerados nesses pedidos futuros. Reforçando, em 2026, os novos tributos não serão cobrados, apenas a declaração com obrigação acessória. Assim, em 2026, não devem ser deferidos pedidos de reequilíbrio com base no IBS e na CBS. Outra questão importante é que os efeitos da reforma tributária não serão iguais para todos. O setor de bens será afetado pelo imposto seletivo, inclusive, que é o chamado imposto do pecado, que encarece produtos supostamente ou entendidos como nocivos à saúde e ao meio ambiente, como alguns tipos de alimentos, insumos agrícolas, enfim. Por outro lado, serviços, especialmente limpeza, serviços de tecnologia da informação, vigilância, consultoria, sentirão um peso maior, com alíquotas próximas a 25%. E nas obras de engenharia, então, o impacto será duplo, porque vai incidir em materiais que podem ficar mais caros e também sobre serviços eventualmente subcontratados ou contratados, mas não aplicados diretamente na empreitada. Todo esse contexto altera o equilíbrio econômico-financeiro de contratos já firmados e exige mais do que nunca maturidade administrativa. Ou seja, entender que, sim, os fornecedores terão direito a ter o contrato reequilibrado. E é aqui que entra o consensualismo, que é um princípio que ainda precisa ser mais absorvido na nossa prática. A nova lei de licitações ela deixou claro que o contrato administrativo não é uma arena de conflito, mas é um espaço de cooperação, de parceria. Administração e contratado precisam dialogar, trocar informações, comparar planilhas, encontrar juntos uma solução justa. Porque o resultado final é o que interessa para todos. O consenso, nesse caso, não é um gesto de boa vontade da administração, mas é uma forma moderna de garantir eficiência e continuidade dos serviços públicos. O problema que nós temos é o tempo. Seguimos, dentro das repartições públicas, enxugando o gelo. Tudo é urgente. E, obviamente, os pedidos de reequilíbrio, por serem mais complexos, tendem a esperar mais. E aí, isso é ruim para o fornecedor, que o processo de desequilíbrio pode demorar meses. A lei prevê 90 dias, pelo menos, é muito tempo. E quando o impacto é imediato, justamente essa espera pode ser fatal para a empresa. Por isso que começa a ganhar força a ideia do reequilíbrio cautelar, ou seja, uma espécie de liminar administrativa que permite recompor provisoriamente o contrato enquanto se espera o reequilíbrio definitivo. Essa medida já vem sendo discutida na doutrina e até em normativos, como a Resolução número 19 de 2023, da Secretaria de Parcerias e Investimentos de São Paulo, que prevê ajustes provisórios em contratos afetados por desequilíbrio relevante. O Tribunal de Contas da União ainda não consolidou uma jurisprudência específica sobre o tema,
mas há decisões e pareceres que reconhecem a legitimidade de medidas emergenciais para evitar o colapso dos contratos. Alguns tribunais já chegaram, inclusive, a autorizar reequilíbrios provisórios em concessões públicas, justamente para evitar que a demora no processo leve o contrato à sua inviabilidade. O reequilíbrio cautelar, então, na prática, é a ponte provisória que impede a queda. Ele preserva a execução, evita paralisações e mantém a continuidade do serviço público até que a recomposição definitiva seja calculada com precisão. É o elo entre a urgência e a legalidade. E aí que mora a grande ironia. O próprio Estado, que muda o sistema tributário, é o mesmo que precisa provar se é capaz de recompor o equilíbrio que ele mesmo desfez. O contratado, que antes confiava em seus números, agora precisa reaprender a precificar. Como quem joga xadrez num tabuleiro em que as peças mudam de movimento no meio da partida. E se a recomposição não vier rápido, de nada adianta o direito reconhecido, porque o contrato já terá afundado. O reequilíbrio financeiro, então, não é um favor, é uma promessa constitucional, inclusive. E essa promessa só se cumpre quando o Estado entende que segurança jurídica também se faz com empatia, com diálogo e com agilidade. A Lei 14.133 e a Lei Complementar 214 formam um mapa dessa travessia. O consensualismo é o caminho e o reequilíbrio cautelar, um colete salva-vidas que pode manter tudo flutuando até o ponto seguro da decisão final. A pergunta que fica é: a administração pública vai atravessar essa ponte com responsabilidade, garantindo o reequilíbrio mesmo que de forma cautelar? Ou vai esperar o primeiro colapso para descobrir que, sem diálogo e sem ação rápida, até a legalidade desaba? Se você concorda com a necessidade de avaliar melhor os impactos da reforma tributária nos contratos administrativos, curta o vídeo, comenta, deixa a sua pergunta aqui e se inscreva no canal. Vamos discutir as melhores formas de atravessar a reforma tributária com o menor impacto possível nos contratos administrativos, dentro das contratações públicas. Até a próxima, vamos seguir transformando as compras públicas do país.